Bom, nós vamos avançar um pouquinho na posse de Trump, nos primeiros movimentos do mandato. Para isso, convidamos para conversar com vocês o presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior e ex-embaixador do Brasil em Londres, Rubens Barbosa. Embaixador, muito bom dia, obrigado pela entrevista. Queria primeiro que o senhor fizesse uma análise para a gente sobre um movimento que já foi feito por Trump no primeiro mandato, ele já tinha anunciado que faria novamente no segundo, que é o abandono de alguns organismos multilaterais, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, o Acordo de Paris, embora continue na Convenção do Clima, como destacou-se na reportagem. O que é que significa a ausência dos Estados Unidos para esses organismos, do ponto de vista dos organismos e do ponto de vista dos Estados Unidos também, embaixador? As primeiras medidas tomadas pelo Trump foram concentradas basicamente na política interna. Muitas medidas sobre imigração, enfim, uma série de medidas de impacto interno. Algumas começaram a ter impacto externo. A saída do Acordo de Paris e a saída da OMC, a Organização Mundial da Saúde, são questões importantes, porque afetam justamente o funcionamento dessas instituições. No caso da OMS, afeta muitos países, porque os Estados Unidos têm 20% do orçamento, né? Eles contribuem com 20% do orçamento. E essa redução vai afetar programas que beneficiam os países em desenvolvimento. No caso do Acordo de Paris, há um ano, né, eles saíram, mas ainda continuam durante o primeiro ano. Mas a gente sabe que a política do presidente Trump é de dar baixa importância a essas questões. Então, como o André Correia do Lago mencionou, vai ter um impacto significativo nos preparativos da COP30 e possivelmente o Trump não virá ao Brasil para participar dessa reunião. Realmente é uma situação delicada, porque um dos temas principais da COP30 é a questão do financiamento para os países em desenvolvimento a partir das medidas ambientais. A COP30 vai se dedicar especialmente a isso, porque estavam previstos recursos muito altos, né, 1,3 trilhão, e na última reunião de Baku só foi conseguido 300 milhões de dólares, então, bilhões de dólares. Então, esse é um tema muito delicado, importante, e o governo brasileiro vai ter que negociar muito firmemente, de maneira coordenada e de maneira competente, para conseguir obter apoio de outros países para manter essa prioridade de aumento, né, dos recursos para financiar projetos que impeçam o aquecimento do planeta. Essa questão, embaixador, é muito importante porque a COP30 tem sido colocada, sobretudo e por razões óbvias pelo governo brasileiro, como a grande conferência do clima, conferência da ONU sobre o clima. Justamente nesse ponto, o Brasil liderando uma discussão de convencimento desses países mais desenvolvidos, entre outras pautas, de financiar com mais intensidade o combate às mudanças climáticas. E aí vem Trump e toma essa decisão. A gente mostrou mais cedo uma reportagem lá no Fórum Econômico em Davos, na Suíça, em que o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, disse que apesar da decisão de Trump, muitas cidades americanas vão continuar com as políticas de combate às mudanças climáticas, mas o financiamento federal, isso só Trump pode fazer. Agora, até que ponto essa liderança brasileira dessa pauta, agora na COP30, está ameaçada com essa decisão? Não está ameaçado, eu acho que torna mais difícil o trabalho, né? Como você se referiu e o André fez uma referência indireta, apesar dos Estados Unidos, do governo federal, não participar, há muitos estados e instituições americanas voltadas para a preservação ambiental, para a mudança de clima, que vão participar. E elas poderão ajudar, de alguma maneira, essa questão do financiamento também. Então, o governo brasileiro vai
atuar junto a esses estados, junto a estados que vão continuar com os programas de preservação do meio ambiente, de medidas para evitar o aquecimento do planeta. Isso aí é muito importante, não é? Porque são estados importantes que poderão aportar não só recursos, mas também ideias, apoios aos outros programas que vão ser discutidos durante a COP30. Embaixador, e a pergunta óbvia aqui, que é a parte que nos cabe nesse latifúndio todo. O presidente Trump disse ontem ou anteontem que eles são muito mais importantes do que o Brasil para eles. Queria saber como é que o senhor avalia isso e como monitorar, como acompanhar o mandato do presidente Donald Trump, sendo que há uma disputa política aqui no Brasil também que traz Trump para a nossa arena político-eleitoral. Como se comportar nesse ambiente? A América Latina, nesses últimos 20, 30 anos, perdeu importância na política externa americana. Eu, quando fui embaixador lá em Washington, eu fiz uma lista das 15 principais prioridades do governo americano. A América Latina não estava entre essas 15 principais prioridades, porque não há ameaça à segurança americana. Nós não temos nenhum problema de segurança para os Estados Unidos. Então, realmente, o Trump não inova nisso. A América Latina vai ter uma baixa prioridade na política externa. Agora, isso não quer dizer que eles não vão ter políticas em relação à América Latina, que não virá do grupo mais alto lá da Casa Branca do Trump, mas virá do Departamento de Estado com Marco Rubio. Marco Rubio é filho de um cubano, exilado depois da Revolução do Fidel Castro, é um conservador extremado da extrema-direita no espectro político americano, e certamente o Departamento de Estado vai ter uma política muito firme em relação à esquerda aqui na região. Quer dizer, vai começar, eu acho, com o México por outras razões, né? Razões econômicas, eles vão renegociar o acordo de livre comércio, há o problema da instalação de fábricas chinesas no México. O México hoje tem um grande superávit em relação comercial, né, em relação aos Estados Unidos. Então, certamente ele já prometeu, a partir de 1º de fevereiro, colocar 25% de tarifa sobre os produtos mexicanos, para defender a indústria nacional. Depois virão medidas em relação a Cuba, que uma delas já houve, né? Cuba já voltou a fazer parte da lista dos países que apoiam o terrorismo, já tomaram essa medida. Mas Cuba, a Venezuela, a Nicarágua virão depois. Certamente vai haver medidas que vão afetar esses países. E, nesse contexto, como você se referiu, pode aparecer o Brasil, porque a oposição aqui no Brasil está muito forte, muito ativa na relação com o novo governo americano. Quer dizer, há já iniciativas tomadas pela Câmara dos Representantes contra o Brasil por causa da pressão da oposição ao presidente Lula. Só para exemplificar e tornar concreto o que eu estou dizendo, tem 2 iniciativas da Câmara dos Deputados americanos contra o Brasil. A primeira, uma medida proposta pela Comissão de Relações Exteriores em carta dirigida ao Comitê de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, da OEA. Nessa carta, o Comitê de Relações Externas da Câmara dos Estados Unidos diz que se o Comitê de Direitos Humanos da OEA não abrir um inquérito contra o Brasil pelo que aconteceu aqui de restrição da liberdade ao Elon Musk pelo Supremo Tribunal Federal, eles vão cortar as verbas do Congresso americano para a OEA e a Comissão de Direitos Humanos. E a segunda, um projeto de lei
apresentado já há mais de um mês por uma deputada conservadora republicana da Comissão de Relações Exteriores, pedindo o cancelamento do visto de entrada nos Estados Unidos para o ministro Alexandre de Moraes. Então, certamente vai haver uma ação, né, do Departamento de Estado inspirado pela oposição. É importante que o governo brasileiro estabeleça canais de comunicação em nível alto com o secretário de Estado, com a hierarquia lá do Departamento de Estado, para defender os interesses brasileiros, né? Não podemos ficar só com um canal da oposição falando com o governo Trump e nós sairmos aí meio atrasados nisso. Embaixador Rubens Barbosa, muito obrigado pela entrevista e bom dia para o senhor. Obrigado pelo interesse de vocês, bom dia a todos.